Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Aqui estamos de novo para estudar a Palavra de Deus e esperamos que estejam prontos com as vossas Bíblias abertas. Hoje nós vamos começar exatamente uma nova revista da nossa escola dominical, que se encontra exatamente na Epístola aos Romanos, e vários estudos nós vamos fazer então sobre Romanos. E esperamos que possam adquirir as vossas revistas. Se precisarem, contactem comigo ou com a nossa irmã Anete para poderem ter acesso a essa revista, que nós providenciaremos a forma de chegar até às vossas casas a revista. E por isso esperamos pelas vossas encomendas ou os vossos pedidos. Queremos então lembrar que, começando nestes estudos, vamos apenas analisar alguns textos da Epístola de Paulo aos Romanos. É muito habitual as pessoas dizerem que de todas as cartas que Paulo escreveu, esta será a mais completa, a mais cuidadosa que se constituiu ou que se construiu, e que ela lidera efetivamente todas as cartas do apóstolo Paulo, e por isso ela está realmente no início daquele conjunto de cartas que Paulo escreveu. Ora, estudar esta epístola não será tarefa fácil, ela vai ser uma tarefa hercúlea e ao mesmo tempo assustadora, porque não é fácil nós procurarmos compreender todo o pensamento do apóstolo Paulo a partir desta epístola. Muitos comentários foram escritos sobre ela e que normalmente têm despertado até a atenção de homens desde a antiguidade, como por exemplo Agostinho, Lutero, Karl Barth, para falar agora do século XX. Portanto, isto significa que desde o século IV, por assim dizer, passando pelo século XVI e chegando até ao início do século XX, e agora no século XXI ainda continuamos a ver que há muitas pessoas que escrevem comentários. Ora, há comentários que são tão minuciosos que uma pessoa vê de facto a madeira, mas não consegue ver as árvores. Há outros comentários, porém, que são tão superficiais que uma pessoa vê a floresta, mas não consegue contemplar a beleza das árvores. De qualquer forma, é imperativo que os cristãos continuem a ler e a reler esta epístola, contextualizando a sua mensagem, procurando encontrar significado para a nossa época, porque, no fundo, as perguntas que o apóstolo Paulo fazia e que os crentes faziam naquela época são as mesmas perguntas que nós fazemos hoje. Para nós compreendermos exatamente a nossa história, nós temos de estar em diálogo constante, contínuo, entre aquilo que alguns chamariam a sabedoria de ontem e a sabedoria de amanhã. Esta, por acaso, é uma das expressões que eu encontrei em Karl Barth. Embora esta epístola exija muita reflexão, revestida de muita paciência, é preciso perseverança, ainda assim nós teremos que chegar à conclusão que o próprio Karl Barth chegou quando terminou o seu comentário à Epístola aos Romanos e escreveu no seu prefácio o seguinte: ao chegar ao fim da obra, ficou claro para mim que muito resta por dizer e por descobrir. Portanto, trata-se de trabalho iniciado que pede a cooperação de outros. Oxalá muitos, melhor preparados, se apresentem também para cavarem poços. Isto ele escreveu no prefácio, no seu comentário aos Romanos. E já lá vai algum tempo. Entretanto, para nós compreendermos o que Paulo quis dizer, é evidente que é preciso agarrar a lógica do seu pensamento, como é que ele se move na sua argumentação, como é que ele faz a exposição dos assuntos. É preciso compreender exatamente isso, e não é tarefa fácil, como eu disse. Ao mesmo tempo, é preciso nós penetrarmos, tanto quanto possível, no contexto histórico daquela época.
compreendermos como é que as pessoas viviam, quais eram as suas preocupações. Portanto, é tentar viver nas condições e absorver a mentalidade da época. O meu desafio é que, por algum tempo, nós coloquemos as nossas ideias até já formatadas, a nossa dogmática de lado, para ouvirmos exatamente a mensagem como o Paulo pretendia que ela fosse ouvida. Tendo em conta, então, estes preliminares, é preciso saber que a comunidade de Roma não foi originada pelo testemunho de Paulo naquela cidade. Provavelmente terá surgido pelo testemunho de cristãos que para ali se deslocaram em negócios ou até mesmo por questões pessoais, como por exemplo fazer uma visita à cidade de Roma, e terão lá ficado, não é? Portanto, quando nós olhamos para este texto, certamente ficamos a pensar que tipo de pessoas estariam ali. Paulo terá tido conhecimento da existência de vários grupos ali, talvez até por informação de Priscila e Áquila, como nós conhecemos, que foram pessoas que na altura do imperador Cláudio foram expulsos de Roma, porque ele expulsou os judeus todos de Roma, e apareceram depois em Corinto, onde Paulo os encontrou, tinham a mesma profissão, pelos vistos, começaram a colaborar e a participar, e foram companheiros de Paulo depois para Éfeso, quando Paulo foi para a cidade de Éfeso. Isto nós encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. Entretanto, Paulo vai para Jerusalém e deixa ficar Priscila e Áquila ali, em Éfeso. Entretanto, o que nós sabemos é que Paulo regressa então, em primeiro lugar, a Antioquia, antes de ir para Jerusalém. Depois de ter ido a Jerusalém e ter voltado à sua igreja em Antioquia, de onde ele partiu como missionário, ele então volta a partir numa terceira viagem missionária, em que ele faz todo o trajeto de ir pela zona norte, realmente da Galácia. Entretanto, chega a Éfeso, depois passa à Macedónia, chega à Grécia, onde ficou ali 3 meses, de acordo com Atos capítulo 20, e terá sido ali, provavelmente em Corinto, que ele, antes de regressar a Jerusalém, com a recolha das ofertas que fizera na Macedónia e na Acaia, conforme ele diz, e então deve ter sido mais ou menos nesta altura que ele escreveu a sua carta aos Romanos. Aqui os estudiosos variam entre o ano 55 e o ano 57. Há quem fique mais para o lado de 55, há quem vá mais para o ano 57. De qualquer forma, segundo o próprio escritor Lucas, Paulo já tinha demonstrado interesse em ir a Roma. Está lá escrito em Atos, no capítulo 19, versículo 21. Mas, entretanto, os planos foram alterados e ele decidiu partir para Jerusalém. Não sabemos as razões, mas ele foi a Jerusalém. Deve ter escrito então em Corinto esta carta aos Romanos, dizendo que estaria interessado em passar por Roma, provavelmente ainda num projeto mais amplo de querer chegar à Espanha, conforme a expressão que ele usa nesta carta aos Romanos. Mas quando ele foi para Jerusalém levar a oferta que ele tinha recolhido para ajudar os crentes ali, ele acabou por ser preso e ter de apelar para César. Eu penso que terá sido a única maneira que ele arranjou para, no fundo, poder ir para Roma, porque senão ficaria preso em Jerusalém, estaria ali naquela região e acabaria a sua vida ali, porque os judeus estavam mesmo desejosos de o matar. Mas agora nós vamos seguir de facto o plano da nossa lição e vamos procurar então dialogar com o autor da lição naquilo que nós concordamos e provavelmente naquilo que nós discordamos, como já sabem que é a minha característica. É evidente que as minhas discordâncias não procuram propriamente ter como objetivo ser da oposição. O meu objetivo é apenas clarificar, provavelmente naquilo que é possível tornar mais compreensível,
aquilo que o texto bíblico diz. Portanto, nós sabemos que há sempre várias interpretações, mas vamos procurar ver exatamente aquilo que nós temos no nosso texto e não apenas numa base de leitura do texto em português. Eu faz-me lembrar que Romanos realmente foi a epístola que mais influência teve na vida de Lutero. Mas, no entanto, quando ele fez a tradução para o alemão do texto, de acordo com alguns especialistas, a realidade é que ele germanizou a epístola. Portanto, ele tornou-a muito germânica, a epístola aos romanos, porque há algumas palavras que ele acaba por acrescentar lá, por influência até da sua própria aversão àquilo que estava a acontecer na Igreja Católica Romana, ou, portanto, por aquilo que o Papa e toda a Igreja, todo o clero em si estava a fazer. Ora, aquilo que nós temos como título da nossa lição hoje é Compelidos. O objetivo do autor, ou a tese que o autor mostra logo, é que quando nós somos transformados pelo Evangelho, nós somos compelidos a partilhá-lo com outros. Eu penso que vós já tendes uma ideia ou definição do que é que significa a palavra compelir, certo? Até é fácil agora na internet, nós facilmente podemos ir ao dicionário da Privera e ver no fundo o que é que o dicionário ali apresenta. Mas se não foram lá, provavelmente podem verificar o seguinte: aquilo que o dicionário descreve como sinónimos ou significados para a palavra compelir é obrigar, forçar, constranger a fazer normalmente alguma coisa, e até no contexto do direito é usar de compulsória, isto é, obrigar pela força da lei por autoridade superior. E é caso para nós efetivamente pensarmos: será que a partilha do Evangelho deve ser feita por obrigação, por força imposta sobre nós? Nolens volens, desculpa, esta é uma expressão realmente latina, que no fundo aquilo que as pessoas costumavam dizer com esta expressão, nolens volens, era quer ou não queira, queira ou não queira. Portanto, quer eu não queira, eu tenho que fazer isto, sou obrigado a fazer isto. E isso leva-me a ficar assim um bocado apreensivo quando nós procuramos dizer que nós temos a obrigação de é-nos imposta esta tarefa de fazer o anúncio do Evangelho, de pregar o Evangelho. No entanto, nós ficamos a pensar, porque o autor da revista quer que nós pensemos também nisto. O que é que marca mais a nossa vida? O que é que marcou efetivamente a nossa vida? Será que nós precisamos de que alguém nos obrigue a fazer alguma coisa quando nós temos algo de importante que aconteceu connosco? Por exemplo, se nós achamos que o nosso aniversário é uma coisa muito importante e que marca a nossa vida e que nós queremos celebrar, será que há alguém que nos obriga? Nós somos obrigados a fazer a celebração do nosso aniversário? Ou se nós pensarmos em termos de uma decisão que nós tomamos e decisões importantes como o primeiro dia do nosso trabalho ou do nosso emprego, o dia do nosso casamento, para aqueles que são casados, será que nós precisamos que nos obriguem a dizer festeja isto, anuncia que este dia é importante para ti? É isso que nos deve fazer realmente pensar também em relação ao próprio Evangelho. No entanto, algumas perguntas que nós colocaríamos para discussão e que gostaríamos de ouvir o feedback ou a resposta das pessoas, mas de qualquer forma pense para si mesmo. Qual foi o último evento significativo que celebrou na sua vida? Já pensou? O que é que fez para tornar esse evento diferente do seu dia-a-dia? Como é que o diferenciou?
pensar ainda exatamente sobre isto é de que forma então nós agora podemos dizer o Evangelho marcou a nossa vida. Será que quando nós conhecemos, ouvimos falar acerca da pessoa de Jesus, isso foi um momento marcante para nós? E se foi um momento marcante, nós costumamos celebrar esse momento que nos marcou? Portanto, a nossa revista vai incidir sobre este assunto, embora ela continue com a palavra compelidos, o que me deixa assim um bocado apreensivo, mas os subtítulos que nós temos é o Evangelho descrito, a dívida do Evangelho e o Evangelho declarado. E estas três etapas são aquelas que nós vamos usar agora. Portanto, esta epístola foi, sem dúvida, o instrumento usado por Martinho Lutero para marcar uma viragem na história do cristianismo. E nós sabemos que foi dessa forma que assistimos então à Reforma. E é por isso que os reformadores se baseiam muito nesta epístola, levando muito a sério aquilo que Lutero disse acerca dela. E, portanto, Lutero acabou por dizer que a Epístola aos Romanos é o livro principal do Novo Testamento, o Evangelho mais puro, tão valiosa que um cristão deve não só conhecê-la de cor, mas também levá-la consigo todos os dias como se fosse o seu pão para a sua alma diária. É evidente que Lutero diz isto porque para ele foi muito importante a leitura de Romanos no capítulo 1, versículo 17, como nós vemos e vamos estudar hoje. Porque a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. De acordo com algumas versões, ou viverá da fé. Portanto, é muito claro que para Paulo o tema é o Evangelho. E, no entanto, ele está preocupado também com alguns problemas que surgiram no seio da igreja, ou talvez até perguntas, ou pela situação que as pessoas estavam a viver na cidade de Roma e que Paulo achou por bem que deveria de tratar também desses assuntos. Até porque sabemos que ainda há um conflito exatamente entre cristãos judeus e cristãos gentios. Portanto, e é necessário ao mesmo tempo procurar resolver essas questões. Mas a preocupação de Paulo é que ele procura, acima de tudo, fazer as pessoas entenderem a relevância, a importância do Evangelho. Ora, os primeiros versículos 1 a 7 do nosso texto, e espero que já tenham lido, que já tenham analisado e ponderado um pouco sobre estes versículos 1 a 7. Vejam só como Paulo se apresenta aqui neste texto. Paulo, servo de Cristo Jesus. Esta palavra servo provavelmente deixa-nos escapar algo que nós precisamos de relembrar normalmente. Porque a palavra que é usada é a palavra doulos, e esta palavra significa escravo. E certamente que esta palavra era muito comum, muito conhecida na sociedade romana, onde cerca de 30% da população em Roma era escrava. E ao apresentar-se então Paulo como servo, este doulos escravo, Paulo, sem dúvida, não se coloca num pedestal, nem se apresenta como um gênio. Ele é apenas alguém que pertence ao seu Senhor, que já não tem direito sequer sobre a sua própria vida. Seria este o sentido da palavra ao usar escravo. Embora os judeus se identificassem com esta frase no seu próprio contexto, porque é muito comum nós encontrarmos no Antigo Testamento a expressão os servos de Yahvé, no entanto, aqui eles estranhariam exatamente a expressão de Paulo a dizer que é servo de Cristo Jesus.
E eu falo nesta ordem, Cristo Jesus, embora algumas Bíblias tenham Jesus Cristo, mas os textos mais antigos realmente seguem esta ordem, Cristo Jesus. E porquê? Porque eu creio que o apóstolo Paulo estaria muito preocupado em enfatizar que este Cristo, que é a palavra traduzida em grego para a palavra Messias em hebraico, portanto, Paulo quer que os seus leitores, logo de imediato, tenham esta consciência que ele está a falar do Messias Jesus. O Messias esperado, o Jesus histórico, o Jesus que viveu naquela época. Portanto, ele está a escrever para uma comunidade cristã e que esta comunidade provavelmente também é constituída de judeus e gentios. Por isso é importante, tanto para uns como para outros, que eles saibam que Paulo se rendeu à soberania do Messias, nascido da semente de Davi, como nós encontramos logo assim nos versículos a seguir, e que se tornou carne na pessoa de Jesus. Portanto, identificando-se como um escravo, isto é, pertença do Messias, Jesus, o apóstolo Paulo apresenta o processo de como ele recebeu a comissão para entregar este Evangelho então aos gentios. E este processo foi, nós temos aqui nestas palavras, as nossas Bíblias traduzem chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, como se fossem coisas distintas quase, mas o que eu acho interessante é que nós aqui temos a palavra kletos, apóstolos, aforismenos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Paulo usa, sem dúvida nenhuma, aqui uma palavra que é um adjetivo, depois usa um substantivo e depois usa um verbo no particípio. E que se nós fôssemos a traduzir literalmente seria convocado, enviado, destacado. Portanto, é na qualidade de convocado que ele se torna ao mesmo tempo um enviado para agir em destaque, algo que se diferencia. Embora as pessoas gostem de ver a palavra separado aqui. Portanto, isto quer dizer que há algumas palavras que nós temos aqui, nós poderíamos nas nossas Bíblias dizer chamado, apóstolo, destacado para o Evangelho de Deus. Sem colocar ali todas aquelas palavrinhas que procuram dar sentido então a isto. Mas eu creio que todas elas formam a essência daquilo que Paulo é, ou daquilo em que Paulo se vê. Por isso ele é um servo, ele é efetivamente um convocado, ele é um apóstolo ou enviado, porque a palavra apóstolo significa isso, e ao mesmo tempo ele é uma pessoa destacada. Ele foi destacado na igreja precisamente para então poder ir anunciar o Evangelho. E nós encontramos isso inclusive no livro dos Atos dos Apóstolos. Portanto, Paulo sustenta a sua tese apelando ao mesmo tempo para as Sagradas Escrituras, porque ele diz, agora falando deste Evangelho de Deus. Sim, porque o propósito é o Evangelho de Deus. E é interessante que ele fala aqui do Evangelho de Deus. Nós estamos habituados a ouvir falar do Evangelho de Jesus Cristo, e os evangelistas, de uma forma geral, usaram sempre essa expressão. Mas aqui ele fala do Evangelho de Deus. Portanto, a fonte e a autoridade desta boa nova, desta boa notícia, como nós chamamos traduzir a palavra Evangelho, é o próprio Deus. Quão importante, não é? Portanto, a essência deste Evangelho de Deus é o próprio Messias, de quem Paulo, no fundo, é escravo. Portanto, o Evangelho não é algo que surge repentinamente na mente do apóstolo Paulo, ou como se fosse um vislumbre de imediato, não é? Mas é algo que já tinha sido anunciado com antecedência, através dos profetas. E é isto que Paulo faz, quando ele utiliza as Escrituras para comprovar que este Evangelho já tinha sido anunciado. Esta essência de boa nova que Deus traz para o ser humano, apresentando algo diferente para a humanidade. Portanto, Paulo baseia-se nas Escrituras para dizer que isto já estava anunciado. O Evangelho está descrito nestes versículos 3 e 4, que, de acordo com alguns estudiosos, este terá sido, então,
um credo, uma declaração de fé, uma fórmula já usada pela Igreja primitiva. Paulo terá agarrado esta fórmula, ou este credo, e terá colocado aqui para mostrar que ele continua bem sintonizado com aquilo que é a afirmação de fé da própria Igreja primitiva, ou da Igreja que vem desde Jerusalém, se assim nós podemos dizer. Portanto, Paulo procura mostrar que ele é efetivamente esse escravo de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, do Messias Jesus, mas que a sua afirmação de fé está em consonância com aquilo que tem vindo a declarar-se, porque sabemos que algumas pessoas estavam a dizer que Paulo estava a pregar um outro evangelho, uma coisa completamente diferente. Mas Paulo baseia a sua afirmação nas Escrituras, portanto, é aquilo, e quando ele fala nas Escrituras, não fala a Bíblia como nós a temos agora, mas fala exatamente sobre os textos que os judeus consideravam sagrados naquela altura. Portanto, perante esta afirmação de fé destes dois versículos, Paulo chama a atenção para isto. Este Evangelho é acerca de seu Filho, acerca de Jesus. E por isso nós já falamos que nasceu da descendência, ou da semente de Davi, segundo a carne, e que com poder foi declarado Filho de Deus. Ora, o autor da revista chama a atenção para esta problemática desta expressão foi declarado. Há muitas pessoas que gostam de dizer assim, bem, então Jesus só passou a ser Filho de Deus a partir daqui. Claro que nós precisamos de entender o próprio contexto e aquela época, o momento em que ainda se estava a fazer esta afirmação. Os evangelistas mais tarde preocuparam-se em dizer que Jesus realmente já é Filho de Deus, e por isso nós lemos os relatos do batismo de Jesus em que ouvimos a voz, este é o meu filho, ou então no Monte da Transfiguração em que diz, este é o meu filho amado em quem me compraz. Portanto, os evangelistas procuraram depois, mais tarde, mostrar que Jesus já era Filho de Deus antes de ressuscitar. No entanto, logo no início da fé cristã, é muito natural nós encontrarmos esta grande preocupação de mostrar que Jesus é declarado Filho de Deus a partir da sua ressurreição. E é o que nós encontramos aqui neste texto. Portanto, essa tomada de consciência só acontece nesse momento em que as pessoas veem a ressurreição e veem Jesus ressurreto. Agora, o credo em si quer mostrar que as pessoas, ou quer que as pessoas entendam que o Messias, aquilo que ele viveu e aquilo que ele venceu, foi na sua total e verdadeira humanidade. É preciso tomar nota a isto. Quando nós ouvimos dizer ele não pecou, não foi porque ele era o Filho de Deus e que por isso mesmo ele nunca iria pecar, mas de acordo com esta afirmação, nós teremos que compreender que ele não pecou porque ele era uma pessoa que na sua humanidade viveu uma total comunhão com o Pai e estava imbuído, se assim nós podemos dizer, das Sagradas Escrituras. Lembrem-se daquilo que aconteceu quando ele foi tentado no deserto, a forma como Jesus constantemente refere as Escrituras. Portanto, Jesus não pegou no seu estatuto, se é isso que nós podemos dizer nesta altura, e dizer assim, Satanás, não me tentes porque eu sou o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus. Não, Jesus não utilizou isso. Portanto, ainda que esta cristologia possa parecer primitiva, e de facto é, nós no livro dos Atos Apóstolos verificamos o próprio discurso de Pedro, em que Pedro diz a este varão Deus o fez Senhor e Cristo, portanto, com a ressurreição. Portanto, há efetivamente no início, no desenvolvimento do pensamento cristão, esta ideia. E as pessoas, durante o ministério de Jesus, não entenderam Jesus como sendo o verdadeiro Deus ali. Os próprios discípulos não conseguiam entender aquilo que Jesus fazia. Portanto, mas é preciso entender que Jesus, efetivamente, era
um ser humano, 100% homem, 100% humano. Por isso é que Paulo usa aqui a expressão que a Igreja usava, segundo a carne. Isto é, como qualquer um de nós. Embora a palavra carne depois possa ter outros contornos na teologia de Paulo. Mas para aqui é importante nós entendermos isto. Portanto, é com a ressurreição que ele retoma o papel de Nosso Senhor, conforme Paulo vai depois dizer no final do versículo 4. Jesus Cristo, Nosso Senhor. E é por causa deste Jesus Cristo, Nosso Senhor, que Paulo está consciente que recebeu a graça e o apostolado, como nós vemos então no versículo 5. E claro que quando ele fala sobre este aspecto, nós teremos que entender que a graça não é só uma questão do favor imerecido, como nós costumamos então dizer. E muito bem, não estou a dizer que esteja errado, mas um teólogo chamado James Dunn, ele a descrever o sentido da palavra graça, ele diz: graça a palavra é usada especialmente para expressar a preocupação livre e pródiga de Deus no seu alcance da humanidade. Portanto, é realmente esta preocupação constante que Deus tem para com o ser humano e que ele deseja alcançar, deseja atingir o ser humano. Portanto, não se trata apenas de uma atitude ou de uma disposição de Deus para fazer algo, porque a palavra em si denota algo mais dinâmico. Portanto, é o ato totalmente generoso de Deus. É Deus a atingir e a chegar até à humanidade. Agora, Paulo junta esta palavra com a palavra apostolado, não é? O que quer dizer que ele entende que quem recebe esta graça torna-se automaticamente um apóstolo. E a graça manifesta-se no apostolado, que por sua vez aponta para esta obediência de fé. E eu aqui gostaria ainda de realçar este aspecto. É importante nós entendermos isto. A palavra para a obediência que nós temos aqui é a palavra que está associada ao verbo e ao substantivo ouvir e audição. Por isso, esta palavra certamente fazia lembrar os judeus do Shema em Israel. Portanto, aquela expressão que nós temos em Deuteronômio 6.4, ouve, ó Israel, em que nós já explicamos nas lições do Antigo Testamento, em que a palavra ouvir, no fundo, o que ela quer dizer é estar disposto a praticar, estar disposto a viver aquilo que estás a ouvir. Portanto, não é só ouvir por ouvir, mas é o ouvir verdadeiramente, porque às vezes nós não ouvimos, apenas o som passou pelos nossos ouvidos. Mas é esta expressão que nós temos aqui que está a ser traduzida por obediência. Portanto, é uma audição submissa, é alguém que está efetivamente sujeito a. E, portanto, quando o ouve, ele está disposto ao mesmo tempo a pôr em prática aquilo que ouve. E este é o sentido. Portanto, o ouvir implica aceitar as palavras de Deus. Neste caso, é ouvir a mensagem acerca de Jesus e depois comprometer-se com ele através do batismo e ter, ao mesmo tempo, um estilo de vida consequente, ou isto é, coerente. Porque se isto não acontece, então a pessoa não ouviu. E esta vida coerente ou vida consequente é determinada, acima de tudo, pela fidelidade que nós demonstramos para com Deus. E é assim que nós devemos viver entre todas as nações. Portanto, entre todos os gentios, que é a expressão aqui. E por isso mesmo o apóstolo Paulo acaba por dizer: e vós também, chamados de Jesus Cristo, se nós traduzirmos à letra como está no texto original em grego, chamados de Jesus Cristo, as nossas Bíblias têm chamados para serdes, ou chamados para serdes de Jesus Cristo, mas realmente não há aqui toda esta implicação. Há a implicação, sim, de que vós fostes convocados, nós somos convocados, nós somos chamados exatamente a partir de Jesus. Isto é, a convocação tem a origem em Jesus. E esta nossa convocação
é para nós, então, claro, acabarmos por pertencermos a Jesus. Todos quantos estavam em Roma, embora alguns manuscritos não tenham esta expressão em Roma, mas são manuscritos posteriores, provavelmente até porque devem ter tirado essa expressão para tornar a epístola mais universal e aplicável a todos que estivessem em qualquer lugar. E agora é importante também nós podermos sentir isto. Ao mesmo tempo, somos convocados como santos. Convocados como santos. E aqui implica que Deus, afinal, nos separa. Deus nos torna pessoas diferentes daquilo que é a vivência na sociedade. O segundo ponto da nossa revista, mas antes disso ainda gostaria de lançar exatamente esta pergunta. Talvez possa escrever na sua revista ou até assim, você sente-se um amado de Deus? Se fosse explicar esse seu sentimento ou essa sua consciência, como é que explicaria? O que é ser amado de Deus? Talvez possa pôr até nos nossos comentários aí ao ouvir esta lição. A dívida do Evangelho. Os versículos 13 até o versículo 15. O autor da nossa revista mostra-nos aqui que é necessário nós termos esta consciência de termos uma dívida para com alguém. Com isto nós podemos verificar que Paulo não quer que os seus irmãos em Roma tenham dúvidas quanto ao desejo que ele tem de estar com eles. Provavelmente alguns teriam estado até com ele noutras terras, como foi então, já dissemos, o caso de Áquila e Priscila, mas o desejo de ir a Roma compreende-se claramente, porque no fundo nós estamos a falar da capital do Império, onde tudo convergia. Como nós costumamos dizer, todas as ruas vão dar a Roma. E era uma coisa concreta naquela altura. Portanto, Roma era a capital e que todas as estradas que foram construídas no Império tinham que convergir depois em Roma. Era mais fácil até para o imperador se poder deslocar e todas as pessoas iam lá. E os imperadores sempre foram construindo os seus edifícios para evidenciarem então a sua obra. E Roma era o local onde isso se praticava. Portanto, ali todos os povos se cruzam, ali todos convergem para conhecerem, saberem, negociarem, tantas coisas as pessoas faziam. E certamente o apóstolo Paulo estava a pensar quão importante até seria que um grupo de crentes ali se tornasse forte naquela cidade, até porque, estando ali, outras pessoas que viessem do outro lado sempre saberiam onde encontrar esse grupo de crentes. Não sabemos porque é que ele não conseguiu ir até Roma. Ele fala em impedimento, mas não especifica propriamente dito. O facto de o verbo estar na voz passiva aqui, eu fui impedido, como nós podemos, ou tenho sido impedido de acordo com algumas versões, mostra que talvez nós possamos indicar que se trata aqui de uma passiva divina. Isto é, o sujeito da ação é o próprio Deus. E isto mostra claramente que Paulo, afinal, não é senhor dos seus planos. O povo costumava dizer que o homem faz, mas Deus desfaz. Mas Paulo tinha até um propósito muito bom, sem dúvida, mas nem sempre aquilo que nós pensamos que é bom é aquilo que efetivamente Deus quer. Paulo estava consciente que ele tinha sido impedido de alguma maneira porque não tinha conseguido chegar lá e se ele tinha manifestado este desejo nas suas viagens ou com alguém que tinha vindo de lá, provavelmente as pessoas já estavam a pôr em causa assim, mas ele disse que viria cá e nunca mais vem. E então esta carta ele escreve precisamente para dizer, não, eu ainda tenho a intenção de ir ter convosco, só que agora então eu preciso de levar esta oferta aos crentes em Jerusalém. Agora,
Vejam como Paulo classifica as pessoas. Esta classificação que Paulo faz é efetivamente a classificação que a sociedade apresenta entre aqueles que são gregos e aqueles que são bárbaros. Portanto, mesmo no contexto romano, isto era possível acontecer, porque a influência da cultura helénica foi tão grande que ainda naquela altura se falava exatamente no que é ser um grego. E os romanos, apesar de gostarem também de falar da sua cidadania romana, mesmo assim eles gostavam de ser identificados como gregos, no sentido em que o grego era o culto, era a pessoa que sabia falar, a pessoa que sabia expressar, enquanto que bárbaro era precisamente o oposto. E depois nós temos a seguir a referência sábios e ignorantes, portanto, colocando este paralelo com a classificação anterior. No entanto, aquilo que nós precisamos de entender é que Paulo não está propriamente a dizer, sim, de facto, há pessoas que são ignorantes, há pessoas que são inteligentes, e por isso mesmo nós... não, ele diz que está em dívida precisamente para com todos eles. Portanto, isto significa que Paulo não faz acepção de pessoas. Ele não as separa. A sociedade faz isso, mas ele diz que tanto uns como outros, ele está em dívida. Ele está convicto que efetivamente foi chamado pessoalmente para fazer aquilo que estes versículos 13 a 15 demonstram. Ele, inclusive, está pronto. Quanto a mim, diz no versículo 15, pronto para evangelizar também a vós que estáis em Roma. E é óbvio que nós aqui precisamos de entender, sim, mas afinal Paulo escreve para cristãos e está a dizer que ele precisa e está pronto para ir lá evangelizar aqueles a quem ele se dirige. É evidente que nós precisamos então de ver que a palavra aqui deve ter uma outra conotação, um outro sentido. Portanto, não é só evangelizar no sentido de levá-los à fé e deles crerem em Jesus Cristo, mas é com o sentido, provavelmente até dizer, ter um bom diálogo sobre a evangelização. A vós eu preciso também de falar sobre estas coisas para podermos dialogar e provavelmente até com o sentido de aprofundar ainda mais o que é esta boa nova. Que notícia é esta? O que é que falta ainda? Portanto, é possível que ainda haja ao mesmo tempo a consciência que o Evangelho não está completo se as pessoas não forem mais longe. Portanto, não é só a questão de nós anunciarmos e dizermos às pessoas Deus a ama, você é um pecador e você precisa de crer em Jesus Cristo que morreu na cruz por si e você será salvo. Portanto, evangelizar não é só isto. Para Paulo, pelos vistos, evangelizar é algo que vai muito para além disso, porque a evangelização tem implicações em toda uma questão da estrutura social, inclusive e relacional das pessoas. Portanto, quando as pessoas se relacionam umas com as outras, a evangelização leva a algo mais do que pura e simplesmente só crer em Jesus. Embora, para sermos salvos, nós precisamos de crer em Jesus. No entanto, o apóstolo Paulo diz todas estas pessoas são importantes para nós falarmos do Evangelho a elas, mas também convosco eu preciso de aprofundar ainda mais esse conhecimento. Leva-nos às seguintes questões. Quem é a pessoa a quem você mais deve? Já pensou nisso? Haverá alguém? Por outro lado, você faz distinção de pessoas? Às vezes nós não, para mim são todos iguais, né? Mas reparemos, por exemplo, o seguinte: que tipo de comentários nós fazemos nas redes sociais
provavelmente são uma forma de nós classificarmos as pessoas. Será que nós não fazemos isso? Não fazemos comentários em que dizemos este é ignorante, aquele é pessoa inteligente, e não estaremos nós, provavelmente, a fazer distinção de pessoas? No entanto, claro que nós, quando pensamos nisto, pensamos na questão de mesmo aqueles que são ignorantes ou aqueles que são inteligentes, esses precisam de conhecer o Evangelho. E é necessário nós falarmos do Evangelho mesmo a essas pessoas. Portanto, mas fiquem com estas perguntas e procurem até responder, se assim entenderem. O terceiro aspecto e último da nossa revista é o Evangelho declarado. Os versículos 16 e 17 são, por assim dizer, aquilo que toda a gente costuma dizer, o tema da epístola. É aqui que nós encontramos, então, o centro de tudo aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer. Não será bem propriamente isso, embora eu considere que estes versículos são importantes, mas o centro de tudo aquilo que Paulo está a dizer não são só estes dois versículos, embora eles contenham também essa informação. Estes, sem dúvida, versículos serviram como uma rampa de lançamento ou ponto de partida para algo mais que Paulo também quer dizer. Ele aqui expressa a razão de ser do seu empenho na vida cristã, porque é que ele está tão empenhado nisto. E a forma que ele usa, ou a palavra que ele usa é não me envergonho. Isto é, ele não tem medo. Será que Paulo estará a lembrar algumas palavras que Jesus usou e que na igreja primitiva, ou pelo menos em algumas comunidades, devem ter relembrado estas palavras de Jesus, não é? Aquele que se envergonhar de mim, também o Filho do Homem se envergonhará dele no reino dos céus. Portanto, é caso para nós pensarmos, este era um assunto muito importante. O facto das pessoas se envergonharem. E o envergonharem é pensarem que o Evangelho não tem substância digna de nós estarmos a falar. Ou isto é, será uma coisa relacionada com fé, com religião, e isso é uma coisa muito particular e nós não devemos de maneira nenhuma pensar nisso. Ora, aqui é que está a diferença que o apóstolo Paulo faz. É que o Evangelho não é uma questão de opinião pessoal, não é uma questão de fé pessoal, não é uma questão de religião e cada um tem a sua. Ok, provavelmente até podemos dizer assim, cada um tenha a sua religião, mas aqui trata-se de Evangelho. Isto é, trata-se de uma notícia, de uma nova, de um evento que acontece na história da humanidade, que muda todas as coisas e que altera tudo aquilo em que o ser humano está empenhado. Provavelmente até a direção que o ser humano leva. Portanto, a confiança que o apóstolo Paulo tem é que o Evangelho iria alterar substancialmente toda a estrutura daquilo que se vivia no Império Romano. Ele tem tanta confiança, é que para ele a questão do Evangelho não é apenas uma questão sofisticada, um conjunto de palavras provavelmente filosóficas para se chegar a uma razão ou pelo menos a uma lógica. Não é propriamente isso. Paulo não vê o Evangelho como algo que pura e simplesmente também inicia alguém no caminho para a salvação. Para ele, o Evangelho é algo que abrange a totalidade do processo em direção à salvação e na própria salvação, isto é, no contexto em que a pessoa vive e a transformação que isso opera. Portanto, não é somente proclamação inicial de Cristo, mas é também mensagem que reivindica algo especial para a sociedade. Portanto, o Evangelho tem poder para transformar as pessoas. E ao transformar as pessoas, certamente isso irá transformar também as estruturas sociais, as estruturas políticas, económicas e a forma de ver o mundo. E nós vamos ver que em toda a sua epístola
ela aborda estes problemas sociais e políticos como consequências de um problema mais profundo que tem a ver precisamente com o problema espiritual das pessoas. Portanto, é importante notar que este poder do Evangelho se manifesta em todo aquele que crê. E é importante nós repararmos que Paulo usa exatamente aqui um verbo no particípio presente, em que nós até poderíamos traduzir desta forma: de todo o que crê e continua crendo. O que crê e continua crendo. Portanto, há uma continuidade. Não é só fazer uma decisão de fé, mas é viver uma vida total, caracterizada por uma aceitação confiante do Evangelho. E, ao mesmo tempo, neste envolvimento com o Evangelho. Só assim é que se vê que ele é o poder de Deus para a salvação. Portanto, o versículo 17 continua a providenciar esta explicação para o tema, deste tema que é lançado no versículo 16. Portanto, como a esta referência que não é só para os judeus, mas é também para os outros povos, para os outros seres humanos, e por isso mesmo este Evangelho é revelado. Não há dúvida. Esta revelação mostra exatamente o que é que estamos a falar. Portanto, o facto de Deus se ter revelado, o facto de Deus se ter apresentado, se ter manifestado, faz toda a diferença na religiosidade das pessoas. Havia histórias sobre os deuses gregos, sobre os deuses romanos, muitas histórias contadas pelos seus próprios escritores, alguns até criticando, ridicularizando, até fazendo certamente uma sátira dessas histórias, mas quando nós falamos deste Evangelho, nós estamos a falar de algo fundamental, que é revelado. E o que é revelado verdadeiramente? Quando nós olhamos para estas palavras, não é? O apóstolo Paulo começa no versículo 17 por falar da justiça de Deus. Portanto, ao contrário daquilo que acontece nas nossas Bíblias, em que a justiça de Deus só aparece lá no meio, no texto original em grego a palavra começa no princípio. Portanto, a expressão justiça de Deus. Portanto, é nele que a justiça de Deus é revelada. Portanto, e quando falamos dele, né, ou ser nele, estamos a falar deste Evangelho, cujo conteúdo, cuja essência é, sem dúvida nenhuma, o próprio Jesus Cristo. Portanto, a justiça de Deus é revelada no Evangelho. E este verbo revelar, que é a palavra que nós estamos tão habituados a ouvir, apocalipto, é a palavra que deu origem à nossa palavra portuguesa apocalipse, ela encontra-se exatamente, este verbo encontra-se no presente do indicativo. E nós podemos até dizer que ela está sendo revelada. Está sendo revelada. Sim, o verbo também está na voz passiva. O que isto significa que é o próprio Deus que está a fazer e a praticar esta ação. Portanto, o Evangelho está sendo revelado porque é Deus que o revela de uma forma tão simples, tão poderosa ao mesmo tempo e às vezes também para nós incompreensível. Mas, claro que quando nós ouvimos falar nesta questão da justiça de Deus, às vezes perdemos-nos aqui em questões muito teológicas. As opiniões divergem, não há dúvida, mas nós precisamos certamente de entender que falar da justiça de Deus é falar daquilo que Deus está a fazer e de como Deus não só se mantém fiel à sua aliança, ao concerto que ele fez, ao pacto que ele fez com o seu povo,
em que ele continua a desenvolver então esta fidelidade. Falar de justiça de Deus implica exatamente isto. Nós estarmos conscientes que Deus continua a ser fiel, porque o ser justo implica exatamente isso. Deus, fiel ao ser humano, fiel à sua criação, então ele decidiu revelar no Evangelho essa sua fidelidade. E a prova está, efetivamente, em Cristo Jesus. Portanto, depois nós encontramos a expressão de fé em fé. E é, sem dúvida, uma expressão muito interessante, porque nestas 4 palavras que nós temos aqui, portanto, 2 vezes a palavra fé e depois 2 preposições de e em, é interessante porque a palavra grega para fé pode também ter 2 sentidos. Nós já falamos disto tantas vezes, não é? Ela tanto pode ser fé no sentido de crença, de confiança, de ter confiança em, mas também tem o sentido de fidelidade. A primeira pode referir-se efetivamente à questão da fidelidade de Deus nas suas promessas, isto é, quando nós falamos de fé, o apóstolo Paulo certamente está a dizer da fidelidade que vem de Deus, em fé, embora a proposição que nós tínhamos aqui em grego seja para a fé, de fé para a fé, portanto, isto é, da fidelidade manifestada por Deus, exatamente para, então, a nossa condição, ou para aquilo que nós precisamos de fazer. Portanto, se na primeira nós temos esta referência à fidelidade de Deus, na segunda ela refere-se à fé como resposta que o ser humano dá e que, ao mesmo tempo, precisa de ser mantida, precisa de ser não só uma questão de confiança, mas também uma questão de ser fiel a, e por isso nós precisamos de manter a nossa fidelidade. Esta interpretação encaixa muito bem naquele contexto ou naquele conceito da justiça de Deus e que é uma citação claramente de Abacuque. No desenvolvimento desta epístola, Paulo acaba por explorar, por assim dizer, o interface, isto é, o ponto convergente entre a fidelidade de Deus e a fé do ser humano. Portanto, e esse ponto convergente está exatamente na pessoa de Jesus. É aqui que nós nos encontramos. A fidelidade de Deus encontra-se com a nossa fé e, portanto, a fidelidade de Deus manifesta-se na nossa fé e em que nós continuamos então a ser fiéis. Portanto, Paulo indica que a sua compreensão do Evangelho, como acabou de esboçar, ela está baseada exatamente nas Escrituras. Portanto, daí a referência como está escrito: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Ele vai buscar então ao profeta Abacuque esta expressão. Mas precisamos de ter em atenção o seguinte. Paulo indica que esta sua compreensão vai um pouco mais além. Ela não só está realmente, ele não só está a basear-se na questão das Escrituras, mas ele também quer fazer algo mais. E é importante porque se nós lemos no texto em hebraico de Abacuque o seguinte: mas o justo pela sua fé viverá. Portanto, o justo pela sua fé viverá. É assim que nós temos em Abacuque no capítulo 2, versículo 4. Portanto, vejam só a diferença. O justo pela sua fé viverá. Por outro lado, se nós formos a ler este mesmo texto de Abacuque na Septuaginta, então o que é que nós teremos na Septuaginta? A Septuaginta traduziu desta forma: mas o justo viverá da minha fé. Portanto, em hebraico está: o justo pela sua fé viverá. Na Septuaginta, portanto, referindo ainda a Abacuque 2, 4, diz: mas o justo viverá da minha fé. Portanto, os tradutores interpretaram que a vivência do justo depende, efetivamente, da fidelidade de Deus.
O texto em hebraico mostra que o justo viverá pela sua constante fidelidade. Não será fé apenas a questão de crença ou de confiança, mas na sua fidelidade. Portanto, Paulo, ao citar o texto, ele acabou por retirar ou ignorar os pronomes possessivos que nós temos tanto em hebraico como na Septuaginta em grego, precisamente para levar os seus leitores a pegarem no texto de um modo completamente novo e talvez até inesperado. Porque quem conhecesse o texto de cor provavelmente iria dizer: Paulo, há alguma coisa errada aqui contigo, tu não estás a focar muito bem isto. Mas certamente que o apóstolo Paulo quer que as pessoas pensem exatamente nestas duas vertentes. Para uma comunidade helenística, certamente uma comunidade que estava já influenciada pela cultura helénica e que teria acesso, provavelmente, ao texto da Septuaginta, é necessário que então eles sejam levados a este confronto. E é isso que Paulo acaba por fazer. Confrontá-los nestas duas possibilidades. Paulo quer que nas palavras da fé as pessoas possam ler como sendo uma referência à fidelidade de Deus, por um lado, mas também com uma referência à fidelidade do ser humano, por outro. E que isso é importante nesta expressão. Portanto, a citação de Abacuque acaba por adquirir uma maior riqueza de significado, abrangendo esta compreensão mais completa do Evangelho, pelo qual Paulo se bate, pelo qual Paulo realmente se empenha nesta continuidade com a revelação de Israel. Portanto, aquilo que nós encontramos é aquilo que foi trazido para a relação com Deus. Portanto, a pessoa que vem e começa a ter esta relação com Deus, ela experimenta esta plenitude de vida. E esta plenitude de vida que Deus deseja para toda a humanidade. E é importante nós termos esta consciência. Portanto, Deus sempre se manifestou fiel ao seu compromisso, ao seu pacto, à sua relação com o ser humano, desde a antiguidade, desde o momento em que o ser humano foi criado. E por isso é que este Evangelho já foi anunciado muito antes daquilo que o ser humano pode pensar. E este desejo de Deus, é que todos nós possamos encontrar o poder desta mensagem. Como esta mensagem, o poder desta palavra que vem e anuncia algo que nós não estávamos à espera. E, portanto, quando nós temos esta experiência com Deus, nós acabamos por sentir este desejo de partilhar com os outros, nos nossos comentários, sempre poder dizer: pois, mas eu sei que Deus tem algo muito mais importante para nós e que poderia mudar toda esta estrutura social em que nós nos encontramos, poderia mudar até o comportamento do ser humano. Sem dúvida que muda. E aqui nós queremos exatamente com estas perguntas para pensarem ou até, se quiserem, escreverem. De que modo o Evangelho mudou a sua vida? Seria capaz de pôr isso em palavras? Costuma partilhar essa mudança com os seus amigos, com os seus familiares, nos seus diálogos, nas suas conversas? Por que não? Por que não acontece aquilo que aconteceu com Paulo, connosco? Fiquemos por aqui e até uma próxima lição, porque nós vamos continuar então com esta exposição da Epístola aos Romanos.